você já se perguntou até que ponto a nossa própria mente pode nos trair? Hoje nós vamos falar sobre o filme Anatomia de uma Queda, que é um drama denso, cheio de nuances emocionais, onde dúvida, culpa, memória vão se misturar de uma maneira perturbadora. E eu sou Tamires Formagini, psicóloga clínica, especialista em TCC, e nesse episódio de Telas da Mente, nós vamos mergulhar nas camadas psicológicas desse caso. Então o filme ele começa com a morte suspeita do marido de Sandra, que é uma escritora. E a dúvida vai pairar ali durante todo o filme será que ele caiu? Será que foi suicídio? Será que Sandra matou ele? Mas a grande verdade é que além dessa investigação criminal, o que realmente nos chama a atenção é o que acontece dentro da mente dos personagens ali, principalmente da Sandra, né? E dos filmes. Daniel, que tem apenas 11 anos e tem uma deficiência visual parcial. Então, nós vamos começar olhando para Sandra. Só lembrando, gente, que aqui é uma análise de um filme, né? Uma análise fictícia, tá bom? Então, imagina a Sandra aqui, tá? Uma pessoa que, de repente, ela perde o marido de maneira violenta, de maneira traumática. E logo em seguida, ela se vê no centro de uma acusação de um assassinato. Então, além do luto, ela também começa a lidar com o medo de ser condenada, com a pressão da opinião pública, com a responsabilidade de cuidar do filho, e o tempo inteiro ela enfrenta aquela pergunta que provavelmente, né, mais atormenta. Será que eu sou, de alguma forma, culpada? Né? Será que eu realmente sou culpada? Talvez não por ter empurrado, mas talvez se foi suicídio, será que eu fiz algo? Então, se a Sandra ela fosse a minha paciente, eu começaria a levantar alguns pontos para fazer a formulação de caso ali dela. Então, primeiro, os sintomas mais evidentes, né, que é o estresse agudo, a ansiedade, pensamentos intrusivos sobre a noite do acidente, distúrbios do sono e uma tendência clara à evitação emocional. Então, a Sandra ela evita falar sobre o relacionamento, minimiza as brigas que ela tinha com o marido e demonstra uma dificuldade em acessar as próprias emoções. A gente percebe ali um bloqueio nas emoções. Então, na avaliação dos pensamentos automáticos, seria muito provável encontrar frases como: eu destruí minha família, meu filho nunca mais vai confiar em mim, todo mundo me odeia, né? Se eu mostrar o que sinto, vão achar que eu sou culpada. Então, esse tipo de pensamento que nos é apresentado podem revelar crenças centrais de culpa, de desvalor pessoal, de inadequação como mãe. Então, Sandra, ela parece viver ali um dilema interno o tempo todo entre a necessidade de se proteger emocionalmente e o medo de parecer fria demais. Agora falando um pouco sobre Daniel, né, que é um menino de 11 anos que também vive um trauma duplo. Ele perdeu o pai ali e ele tem o medo de perder a mãe, porque está nessa indecisão. Será que a minha mãe é culpada ou será que a minha mãe é inocente? Além disso, lembrando, né, que o Daniel ele tem uma deficiência visual, o que aumenta mais ainda a sensação de vulnerabilidade. Então, do ponto de vista da TCC, é bem possível que Daniel ele esteja experimentando sintomas de transtorno do estresse agudo, além de conflitos internos muito intensos sobre o que é verdade, o que ele sente, o que ele deve fazer. Ele vive um dilema ético, né? Se ele defender a mãe, será que ele é injusto com o pai? Ou se ele acusar a mãe, será que ele está condenando a última pessoa que ele tem na vida? Então, assim, é um tipo de conflito que pode gerar pensamentos automáticos como: se eu falar a verdade, eu posso perder minha mãe. Se eu mentir, eu nunca vou me perdoar, né? Ou talvez isso também seja tudo culpa minha. Então, a gente percebe que, a depender da situação, pode ter ali inúmeros pensamentos automáticos acontecendo entre os nossos personagens principais. E aqui a gente começa a perceber o quanto esses dois personagens eles estão presos num ciclo de culpa, medo e insegurança. Então, as distorções cognitivas, elas aparecem o tempo todo ali ao longo do filme.
A Sandra, ela aparece muito, né, nela ali, apresenta muito leitura mental, então ela assume o tempo todo tudo que os outros estão pensando, né? Então ela fica ali fazendo leitura, o fulano tá pensando isso de mim, o fulano tá olhando para mim e tá pensando isso. Ela também demonstra catastrofização, né? Sempre imaginando o pior desfecho possível e um padrão muito forte de pensamento do tipo tudo ou nada, que aqui a gente sabe que é uma crença nuclear, uma crença central. Ou ela é uma boa mãe e totalmente inocente, ou ela é uma pessoa má e culpada. Então, não tem um meio termo. Ou ela é inocente e ela é uma boa mãe, ou a culpa é dela e ela é uma pessoa má. Não tem algo de, eu posso ter errado, eu posso ser uma boa mãe apesar de ser culpada, ou apesar de eu ser inocente, eu posso ser uma mãe ruim. Então, não, para ela é extremo. Ou eu sou isso e sou ruim, ou eu sou isso e sou boa. Não tem meio termo. Já o Daniel, ele apresenta ali muita personalização, né, sentindo-se responsável por tudo o que está acontecendo. Daniel também demonstra uma forte tendência ao pensamento dicotômico, né? Ou eu protejo a minha mãe, ou eu acuso. Então, também ali para ele, a gente percebe que não tem um meio termo. Então, se eu defendo a minha mãe, eu estou sendo injusto com meu pai. Não tem como ele ter um meio termo. Na balança dele não há um equilíbrio, né? Outro ponto muito interessante no filme é o viés de confirmação, né? Tanto os advogados, a promotoria, os próprios personagens ali, cada um interpreta os acontecimentos de acordo com aquilo que eles acreditam, né? Ou de acordo com o que eles temem ser verdade. E é um fenômeno que é muito comum em casos de trauma ali, onde as emoções elas filtram a percepção da realidade. Essa análise que a gente está fazendo no filme também é um pouco da nossa percepção, né? Do meu viés de confirmação dentro daquilo que eu analisei. Como eu disse, é uma análise fictícia. Nós podemos ter vários desfechos aqui nessa análise, né? Para isso teriam que ser duas pessoas verdadeiras e a gente analisar as pessoas em si. Mas aqui é apenas uma análise fictícia a nível para a gente entender melhor, tá ok? Então, na clínica, ali no caso, se eles fossem pacientes, nós iríamos trabalhar estratégias de flexibilização cognitiva. Então, Sandra, ela poderia se beneficiar muito de um trabalho de reestruturação de crenças, identificando ali as evidências reais contra os pensamentos de culpa, de desvalorização. Usaríamos o RPD, que é o Registro de Pensamentos Disfuncionais, testes de realidade, técnicas de exposição emocional para ajudá-la a acessar, expressar esses sentimentos que ela tem evitado. No caso de Daniel, né, o foco seria ajudar ele a validar as emoções, compreender que ele não é responsável pela escolha dos adultos, fortalecer segurança emocional. Isso é muito interessante, essa análise, porque nós percebemos isso em várias situações onde, por exemplo, em briga dos pais, a criança ela incorpora a culpa. A criança sofre porque ela se sente culpada. Os meus pais estão brigando, a culpa é minha, né? Então a gente precisa estar sempre aqui ensinando os nossos pacientes mirins que eles não são responsáveis pela escolha dos adultos, né? No caso de Daniel, nós trabalharíamos também com a psicoeducação sobre culpa, sobre o luto, sobre a tomada de decisão. Técnicas narrativas poderiam ser muito úteis aqui, né, para ajudar Daniel a construir uma história interna menos fragmentada, menos dolorosa. Outro aspecto que a gente não poderia ignorar, né, que é o ambiente judicial, que também é um fator estressor. Então, além de tudo que está acontecendo, além da morte do pai ali, né, do marido, além de todo o drama, nós também temos ali o ambiente judicial que consegue ser um fator a mais, um fator estressor a mais. A exposição pública, os interrogatórios, pressão dos advogados, tudo isso também vai aumentar os níveis de cortisol, vai piorar os sintomas de ansiedade, prejudicar o processamento emocional. Com a Sandra, a gente poderia fazer o treino de enfrentamento das situações de julgamento, né, com roleplays, ensaios de respostas, técnicas de grounding. Com o Daniel, o trabalho seria mais voltado para segurança emocional, redução da evitação. E por fim, gente, para finalizar aqui, uma reflexão muito importante, né? Porque o filme, ele deixa uma pergunta sem resposta, porque a gente não sabe realmente o que aconteceu, né?
Então, afinal, o que realmente aconteceu naquela queda? Será que alguém realmente cometeu um assassinato? Será que foi um acidente? Será que foi um suicídio? Não tem como a gente saber ali o que realmente aconteceu, porque o filme deixa essa dúvida no ar, né? Mas para nós que somos psicólogos, a questão mais importante é como que cada um desses personagens eles construiu a sua narrativa interna diante desse trauma, né? Como que a mente deles tenta proteger, distorcendo, bloqueando, né? Reinterpretando os fatos ali. Então isso seria o que a gente iria trabalhar, tá? Então esse é o grande aprendizado ali que o filme Anatomia de uma Queda vai nos oferecer, que nem sempre a verdade objetiva ela é acessível, porque nem tudo a gente vai ter uma resposta na vida, mas apesar disso, apesar da gente não ter uma verdade ali que é realmente acessível, nós podemos trabalhar, né, a forma como que as pessoas vão vivenciar, como as pessoas vão processar os seus traumas. Então, a TCC, ela é uma ferramenta muito poderosa para isso. Então, se você gosta desse tipo de análise, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou, né? Comenta aqui abaixo qual filme você gostaria de ver que eu analisasse aqui à luz da TCC. Compartilha com esse vídeo, né, com outras pessoas que amam psicologia e cinema, e nós nos vemos no próximo episódio de Telas da Mente.